Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fazem direto aqui no canal por conta de um vídeo que eu gravei e postei em 2018 sobre o curso de História. Para quem não sabe, eu sou formado em História, eu sou professor de História, minha formação é essa. E aqui nesse canal eu antigamente falava sobre História, mas é legal fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas de pessoas que me procuram. Então quem está aqui por causa dos quadrinhos pode ver o vídeo, é interessante também. E quem está aqui por causa do curso de História, veja os outros vídeos de quadrinhos também. É um videozinho curto que eu vou explicar a vocês a diferença entre História Licenciatura e História Bacharelado. Vamos lá. A pergunta clássica é: André, o que é que eu faço? Geralmente a pessoa não está no curso ainda, ela está estudando a área, está vendo como é História, como é que dá para trabalhar com História, etc e tal. Aí vem e me pergunta: André, eu faço o quê? História Licenciatura ou História Bacharelado? Ou então eu começo por licenciatura e faço mais um ano de bacharelado? Gente, eu tinha essas dúvidas também antes de entrar. Eu pensava várias coisas, caramba, primeiro eu vou me formar no bacharelado, depois eu vou fazer a licenciatura, ou então eu vou fazer o contrário. Eu só gosto de dar aula, ou então eu só gosto de pesquisar, etc e tal. Primeira coisa que eu vou dizer a você é o seguinte: tudo que você planejar antes de entrar no curso, você vai mudar. Gente, é sério, a experiência que eu tenho de vida na universidade, de pessoas, de todo mundo que eu conheço, é assim, não adianta. Você entra na universidade, um monte de planos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, etc e tal. Só que as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando, se desenvolvendo. Você vai perseguindo caminhos lá dentro, acadêmicos, e todas as decisões e escolhas que você tinha previamente, elas se alteram, porque você conhece os professores, conhece as matérias, conhece a vida dos profissionais da história lá dentro, como é que eles trabalham, quanto ganham, o que fazem. Então você vai completamente alterando sua modificação, você vai amadurecendo. Não adianta. Veja, André, então eu não sei, eu faço história ou não. Veja, se você gosta de humanas, gosta de ler muito, não só história, você vai ler diversos outros livros de literatura clássica, etc., de antropologia, de sociologia, de filosofia. Se você gosta de ler, se humanas é sua área, e você não quer fazer direito ou algum curso grande assim de ciências humanas aplicadas, então faça história. André, mas eu não gosto de dar aula. É um problema isso aí, tá? Porque não existe um pesquisador puro. O cara que é historiador, só historiador. Quer dizer, até existe, mas é um caminho muito mais difícil. Porque, por exemplo, se você quiser fazer pesquisa acadêmica, se tornar um acadêmico dentro da universidade, eventualmente um pesquisador precisa dar aula, precisa dar um mini curso. Não tem jeito, precisa orientar um aluno, você vai ter que ter contato com sala de aula. A não ser que você se forme no bacharelado, caia fora e vai escrever livros e viver de livros. O que é uma coisa assim... Pouquíssimas pessoas, você conta nos dedos no Brasil quem vive de livro de história. É muito raro, muito difícil. Você tem o Laurentino Gomes, por exemplo, mas ele é jornalista. Ele escreve a história dele, né, de uma forma mais jornalística, mais apaixonante, né? Então ele conquista as pessoas. Você pode fazer isso também, mas aí vai depender das suas possibilidades e das suas capacidades artísticas, né, como escritor também, principalmente, não só pesquisador. Então, o que eu digo é o seguinte: a maioria das pessoas faz licenciatura porque é o mais seguro e mais rápido. Então você já tem uma formação, professor, você nunca vai estar totalmente desempregado, gente. Quando você é professor, você sempre dá uma aula de banca, faz um auxílio aqui, dá uma aula de banca de português ou de filosofia. Então a licenciatura é o básico, assim, é o básico. Eu sou licenciado, eu adoro dar aula, e o bacharelado exige muito mais. É isso aí, o bacharelado você vai se tornar um historiador. Tem um professor meu da faculdade, Fernando Sá, que dizia, um salve para Fernando Sá, que dizia o seguinte: o aluno de história se forma aqui, sai daqui em 4 anos e acha que é um historiador. Ele tem um sotaque assim, era engraçado. E ele está certo, você não vai passar 4 anos estudando e se tornar um historiador. Você precisa cultivar uma erudição, você precisa ler muito de todas as áreas, fontes históricas,
criar uma cultura para poder colocar tudo isso no papel em 200 páginas, 300, numa tese, como o meu grande amigo historiador também, Rafael Prata, que é um medievalista incrível, reconhecido no Brasil todo. Agora, ele estuda demais, né? O cara é um puta pesquisador e está dando aula agora como professor substituto de uma universidade federal. Então ele faz pesquisa, está no doutorado, mas também dá aula. Então não dá para fugir muito de dar aula nessa área, gente. Se você quer só fazer bacharelado, eu não sei se talvez você não seja de uma outra área, uma área mais técnica, porque humanas não tem jeito, você uma hora vai ter que lidar com humanos, vai ter que lidar com sala de aula. E o bacharelado, ele é uma coisa mais solitária, você vai viver em arquivos, fuçando jornais antigos, ou então fuçando fontes primárias. Fonte primária que eu falo, gente, é, por exemplo, uma carta. A carta que Dom Pedro escreveu para fulano, ou então o testamento de um general, etc, etc. Essas são dados, são coisas pessoais, são livros. Existem um monte de tipos de fontes históricas diferentes, primárias, secundárias, terciárias. Não vem ao caso agora. Fontes orais, às vezes você escuta a história que uma pessoa está contando e redige, né? E aí você vai aplicar um monte de metodologias para entender o discurso daquela pessoa, o que é memória, o que é falha, etc, etc. Então a história é uma área muito rica, você pode percorrer. Olha, eu quando entrei no curso, eu pensava em seguir por um caminho. Eu quero fazer história da arte, eu quero fazer uma monografia em história da arte. Eu mudei umas 10 vezes. Eu fui mudando porque depende do professor que você pega também. É muito... Então é isso, gente. A certeza que você tem que ter, resumindo esse vídeo, a certeza que você tem que ter é que você está na área certa. Se você acha que história é sua praia, não se preocupe com vai ser bacharelado, vai ser licenciatura. Não se preocupe. Entre no curso e lá você vai achar seu caminho. Eu garanto a você. As dicas são: leia muito, acompanhe seus professores, participe das aulas, corra atrás, porque se você não for visto, você não é ninguém. Então participe, mostre interesse, escreva artigos, participe de grupo de estudo, produza, crie blog, senão também você não se dá bem na área. Depois eu faço outro vídeo aqui dando dicas de como se dar bem na área de história, que eu tenho muita experiência com colegas e amigos que se dão muito bem. Eu saí dessa área, mas dou aula ainda, né? Mas não sou um acadêmico, não acompanho o dia a dia da historiografia aqui no Brasil. Mas sou formado e sei falar muito bem sobre a minha área. Beleza? Um abraço, deixe o seu like, deixe a sua curtida, conte aí a sua dificuldade, a sua dúvida, o que você pensa, que eu respondo todos os comentários. Pode deixar aí, ou sugira outro vídeo temático como esse, que eu faço um vídeo aqui também. Valeu? Até a próxima!